Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran, eu sou a prof de Química de vocês e eu vou dar aula para vocês de ligações químicas. Bom, vocês já devem ter se perguntado o que acontece quando a gente olha para a natureza e a gente vê apenas 118 elementos na tabela periódica, certo? Mas a gente olha para o nosso redor, na natureza, e a gente vê muitos outros elementos. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, bom, como a gente só tem 118 elementos na tabela periódica, mas tem tantas outras substâncias no nosso dia a dia, de onde é que será que vêm essas substâncias? Vocês conseguem imaginar? Elas vêm justamente das ligações químicas, que podem ser de 3 tipos, tá? Podem ser as ligações iônicas, que é o primeiro, que vai dar origem a substâncias iônicas. Depois nós temos as ligações covalentes, que vão dar origem a substâncias moleculares. E por último, nós temos as ligações metálicas, que vão dar origem a substâncias metálicas. Tá, mas você deve estar aí se perguntando, ok, a gente tem esse monte de substâncias, mas por que é que os átomos fazem ligações químicas? Bom, vocês lembram da regra do octeto? O octeto quer dizer que tem 8 na última camada. Como vocês podem ver aqui, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na última camada, porque ele só tem uma camada, só tem a camada K. Os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. E qual que é a principal característica dos gases nobres? Eles estão sozinhos e isolados, certo? Eles estão estáveis. Então, é por isso que os átomos fazem ligações químicas, porque eles têm o objetivo de atingir 8 elétrons na camada de valência para ficar com uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. A única exceção, então, é o hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Ao completar o octeto, então, o átomo ele vai adquirir a estabilidade eletrônica de um gás nobre, como eu já tinha comentado com vocês. Vamos então para a primeira ligação química, pode ser? A primeira ligação é a ligação iônica. E eu preciso que vocês guardem isso, ó. Iônica, íons. Quer dizer então que nós temos átomos com cargas, seja positiva ou negativa. Quem é que faz ligação iônica? Os metais, que formam íons positivos, que são os chamados cátions, e os ametais, que formam íons negativos, que são os ânions. Tá? Como é que isso acontece? Então, eu vou dar o exemplo para vocês do NaCl, que é o cloreto. Qual que é o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, então, aqui? É o do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O sódio, ele está lá no primeiro grupo da tabela periódica, certo? Então, ele tem 1 elétron na sua camada de valência. Bom, mas se a gente olhar a camada de valência anterior, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, o que é mais fácil para o sódio? Perder esse 1 elétron ou ganhar 7? Perder esse 1 elétron, certo? Se ele perde 1 elétron, ele está perdendo algo negativo. Ele vai ficar mais positivo, certo? E o átomo de cloro, por sua vez? O átomo de cloro ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil para o cloro? Ganhar 1 elétron ou perder 7? Para o cloro é mais fácil de ganhar esse 1 elétron. Então, o cloro vai receber do sódio esse 1 elétron. O sódio estava querendo perder e o cloro estava querendo ganhar. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. O sódio vai ficar com 8 elétrons na camada de valência e o cloro também vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. O sódio vai ficar com a eletrosfera igual a do neônio, enquanto que o cloro vai ficar com a eletrosfera igual a do argônio. Ambos atingiram, então, a estabilidade, atingiram 8 elétrons na camada de valência e tiveram, então, a estabilidade eletrônica igual de um gás nobre. Tá? Ambos os átomos atingiram isso. É bem importante que vocês tenham essa noção. Ambos.
ambos têm que chegar, então, com seu octeto completo, ou no caso do hidrogênio, né, que vai ser com 2. Isso aqui é muito importante na ligação iônica. Eu preciso que vocês memorizem que a ligação iônica ela é feita por metais e ametais. Como é que a gente desenha, então? Como é que a gente representa? Porque não faz sentido toda vez eu fazer todo aquele esquema ali para representar uma ligação química, uma ligação iônica. Então, a gente usa as estruturas eletrônicas. Como o próprio nome diz, eletrônicas é porque elas mostram os elétrons. Essas estruturas eletrônicas também são chamadas de Lewis. Em alguns exercícios vocês podem ver essa denominação. Então, tudo aquilo que estava desenhado antes para vocês no slide anterior está resumido aqui. O sódio, que tinha 1 elétron na camada de valência, porque ele está lá no grupo 1, deu o seu único elétron da camada de valência para o cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, pois ele está lá no grupo 17. E o cloro, que está lá no grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência, vai receber esse 1 elétron do sódio para completar o seu octeto. Nós temos, então, a formação de um cátion, que é o sódio, que vai ser o nosso cátion positivo, e de um ânion, que vai ser o ânion cloreto, que é o nosso ânion, que é um cátion, que é um íon negativo, ok? Outro exemplo. Vamos pegar, então, o magnésio. O magnésio está no grupo 2, tá? Ele tem 2 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil para o magnésio? Perder os seus 2 elétrons ou ganhar 6 para completar o octeto? Perder os seus 2 elétrons, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai perder um dos seus elétrons para um átomo de cloro, que está lá no grupo 17 e tem 7 elétrons na camada de valência, e vai ficar com o octeto completo. E o seu outro elétron, que está aqui, ele não vai perder para esse mesmo átomo de cloro, porque ele já está com o seu octeto completo. Ele não precisa de mais elétrons. Ele vai perder para um segundo átomo de cloro, então que vai ficar com o seu octeto completo. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que cada átomo de magnésio reage com 2 átomos de cloro. Então, no final, nós temos a fórmula MgCl2. Notem que o 2 fica aqui embaixo, tá? Não é 2 aqui do lado ou aqui em cima. O 2 fica aqui embaixo. Isso indica que eu tenho um átomo de magnésio para 2 átomos de cloro. Beleza? Mesma coisa aqui com o alumínio e com o flúor. O alumínio ele está lá no grupo 13 da tabela periódica. Logo, ele tem 3 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil para o alumínio? Perder 3 elétrons ou ganhar 5 elétrons? Perder 3, certo? Então, cada elétron do alumínio vai para um átomo diferente de flúor, porque o flúor está no mesmo grupo do cloro, tem apenas 7 elétrons na camada de valência. Então, um elétron veio para cá, o flúor completou o seu octeto, mas eu ainda tenho mais 2 elétrons para dar. Então, esse outro elétron aqui vai para outro átomo de flúor, que vai completar o seu octeto. E a mesma coisa para o terceiro. Como eu perdi 3 elétrons, quer dizer que eu fiquei 3 vezes positivo, porque o elétron é uma coisa negativa. Cada átomo de flúor ganhou 1 elétron, quer dizer então que ele ganhou uma coisa negativa só, então vai ficar uma vez negativo. Então, o meu composto vai ter fórmula final AlF3. De novo, isso quer dizer que eu tenho 3 átomos de flúor para cada átomo de... A partir disso, a gente consegue observar também, então, a famosa regra da tesoura. A regra da tesoura, ela quer dizer o quê? Que o número de íons que se unem ele é inversamente proporcional às suas respectivas cargas. O que isso quer dizer, prof? Tá vendo esse 3 aqui embaixo? É como se fosse esse X aqui, ó. Então, quer dizer que se o alumínio é 3+, quer dizer que eu vou ter 3 do flúor. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. A tem uma carga de mais X e B tem uma carga de menos Y. O valor de mais X vai ser igual ao número de átomos de B e o valor de menos Y vai ser igual ao número de átomos de A. Por exemplo, então, o magnésio, que é mais 2, mais o cloreto. Então, aplicando a regra da tesoura, eu vou ter 2 átomos de cloro
para 1, aqui embora não tenha escrito nada, quer dizer que eu tenho um átomo de magnésio, certo? Bom, só para relembrar, então, a ligação iônica, ela fala de substâncias iônicas, íons, tá? Tenham em mente isso, que na ligação iônica eu tenho a formação de íons, que são substâncias com carga, tá? Então, quais são as principais propriedades das substâncias iônicas? São sólidos à temperatura ambiente, sólidos quebradiços, tá? São solúveis em água. Vocês já colocaram alguma vez sal de cozinha em água? Dá para colocar um monte de sal de cozinha num copo d'água, tá? Eles são bem solúveis em água. Há altos pontos de fusão e ebulição. Gente, imaginem, é uma carga positiva e uma carga negativa que estão ali atraídas eletrostaticamente, certo? Então, deve ser muito difícil de separar essas duas cargas. Por isso, altos pontos de fusão e ebulição. Eles não conduzem eletricidade no estado sólido. Por quê? Uma carga positiva atrai uma carga negativa e as duas se neutralizam. Mas quando a gente coloca isso em solução aquosa, essas cargas se separam. Então, em solução aquosa, as substâncias iônicas podem sim conduzir corrente elétrica, tá, pessoal? A gente tem um segundo tipo de ligação química, que é a ligação covalente, que eu brinco com os meus alunos que é a ligação cocô, porque ela envolve o compartilhamento. Ó, deixa eu mostrar aqui. É a ligação covalente que envolve o compartilhamento. Então, cocô. A covalente faz o compartilhamento de elétrons. Antes, na ligação iônica, nós tínhamos átomos com carga. Nós tínhamos cátions e ânions. Agora, na ligação covalente, nós temos átomos neutros. Isso é muito importante que vocês guardem. A ligação covalente é neutra, ok? Então, na ligação covalente, além do compartilhamento de elétrons, quem é que vai fazer essa ligação covalente? Os ametais com os ametais, certo? Ou o hidrogênio com os ametais. Como é que ocorre isso? Eu vou dar o exemplo, então, aqui da ligação do H2. Cada átomo de hidrogênio, se vocês olharem lá na tabela periódica, tem um único elétron, certo? Então, se o hidrogênio perdesse esse seu elétron, ele ia ficar sem elétron nenhum. E isso ia desestabilizar o átomo. Então, o hidrogênio ele não pode perder o seu único elétron. Mas como é que forma, então, a molécula de H2, o gás hidrogênio? Cada átomo de hidrogênio, então, compartilha um com o outro os seus elétrons. E aí, o que acontece? Como é que a gente conta nesse caso aqui? Esse átomo aqui vai ter 2 elétrons e esse outro átomo aqui de hidrogênio vai ter 2 elétrons. Então, eles adquiriram a configuração, esses 2 átomos de hidrogênio adquiriram a configuração eletrônica do gás hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Houve a formação de carga aqui? Não houve. Então, essa aqui é uma ligação covalente e que é neutra, beleza? Aqui eu trouxe então a estrutura eletrônica, porque como eu disse, né, não vamos ficar fazendo todo aquele monte de desenho toda vez. Então, aqui o exemplo do hidrogênio, cada um com o seu elétron na camada de valência, compartilharam, fizeram então uma ligação que a gente chama de covalente simples. No caso do oxigênio, então aqui o oxigênio está lá no grupo 16. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Se eu der esses 2 elétrons aqui, eu vou ficar com 4. Esse aqui até vai ficar com 8, mas esse outro vai ficar com 4. E não pode, eu preciso que ambos atinjam o octeto. Então, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. Então, o que acontece? Ó, houve compartilhamento de elétrons e cada um deles ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na camada de valência, certo? Nesse caso aqui, a gente diz que a gente tem uma ligação covalente dupla. No caso do gás nitrogênio, que tem 5 elétrons na camada de valência, vão ser feitos 3 compartilhamentos para ficar com 8 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
cada um dos átomos de nitrogênio atingiu, então, o seu octeto. Nós temos, nesse caso aqui, uma ligação covalente tripla. Aqui eu tenho a molécula de água. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron na camada de valência. E o oxigênio, lá do grupo 16, tem 6. Então, ninguém pode perder os seus elétrons, certo? Para atingir a estabilidade, então atingir a configuração eletrônica de gás nobre, o hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio, ficando com 2, atingindo a configuração eletrônica do hélio, enquanto que o oxigênio aqui compartilha com outro hidrogênio, também fechando as configurações eletrônicas de gás nobre do hélio. Aí, como é que fica o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, já completou o octeto do oxigênio também. Então, nesse caso aqui, cada átomo compartilhou uma vez um par de elétrons. Então, isso quer dizer que a gente tem duas ligações covalentes simples. No caso da molécula de CO2, que é o gás carbônico, nós temos um átomo de oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, um átomo de carbono também com 4 elétrons na camada de valência, porque ele está no grupo 14, e esse átomo de oxigênio aqui também tem 6, tá? Só tá ruinzinho o desenho. Mas o que acontece? Esse átomo de oxigênio aqui, ele compartilhou um par com o carbono. Então, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao compartilhar o segundo par, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. A mesma coisa vai acontecer com o outro átomo de oxigênio. E o carbono vai automaticamente completar o seu octeto. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência do carbono. Nesse caso aqui, como cada um deles compartilhou 2 vezes com cada átomo, quer dizer que nós temos 2 ligações covalentes duplas. Eu quero que vocês observem aqui que não há formação de cargas. Os átomos sempre permanecem neutros. Isso é característica da ligação covalente, beleza? Há um caso especial de ligação covalente, que é a ligação covalente dativa, tá? O que acontece nesse caso aqui? De novo, vamos pegar o exemplo do oxigênio e do enxofre. Nesse caso aqui, ambos têm 6 elétrons na camada de valência. Aí, o que acontece? Vamos lá fazer o compartilhamento. A gente compartilha, deixa eu trocar aqui a canetinha. Cada átomo de oxigênio aqui vai compartilhar uma vez. Compartilhou um par, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai compartilhar mais um par. Vai ficar com 1, 2. Vai compartilhar mais um par aqui e vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Bom, vamos ver como é que ficou o enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Estaria pronto, mas a gente sabe que a molécula é de SO2, né? SO2. Então, o que acontece? Esse outro átomo de oxigênio aqui, como é que se liga se aqui os dois já completaram o octeto? Bom, aqui a gente tem o que a gente chama de ligação covalente dativa. Esse par de elétrons aqui do enxofre é que é doado para o outro átomo de oxigênio. E aí fecha o octeto desse outro oxigênio aqui. Então, a gente representa esses dois compartilhamentos como uma ligação covalente dupla. E esse outro par aqui é representado por uma setinha, que indica que há o compartilhamento de um par de elétrons, certo? O SO2 ele é o caso mais cobrado em provas de vestibular, tá? E também no Enem. Então, é bem importante que vocês lembrem e estudem o caso do SO2, tá? Ele é o caso mais importante de ligação covalente dativa, ok? As propriedades das ligações covalentes são substâncias moleculares, com pontos de fusão e ebulição mais baixo. Vejam, agora nós não temos a formação de carga, né? Elas são solúveis em água, porém depende muito dos átomos que fazem parte, a gente vai ver isso depois, numa outra aula. E elas não conduzem eletricidade no estado sólido e nem em solução.
tá? Nós não temos a formação de cargas e para ter condução de eletricidade a gente precisa da presença de cargas positivas ou negativas. Nesse caso aqui, não falamos em cargas, não ocorre condução de eletricidade nem no estado sólido e nem em solução. Beleza? Por último, a gente tem a ligação metálica. A ligação metálica ocorre entre metais, tá? E ela é explicada pela hipótese do mar de elétrons. O que isso quer dizer, prof? Imaginem uma chapa de prata, que vocês consigam dar um zoom até enxergar os átomos de prata. O que acontece? Nessa chapa aqui de prata, os íons de prata eles ficam fixos. Lembram? Íons é aquilo que tem carga, que está aqui, né? Os íons de prata eles ficam fixos. Quem são esses pontinhos cor-de-rosa aqui que se movem entre os íons? São elétrons que ficam soltos e eles têm livre movimentação por todo o metal. Por isso que os metais são tão bons condutores de eletricidade, porque os elétrons têm uma mobilidade, eles podem se mexer nessa placa, tá? Então, os elétrons eles têm carga negativa e a própria palavra eletricidade lembra elétron, né? Então, a eletricidade ela é um movimento ordenado de elétrons e por isso os metais são tão bons condutores. Então, na ligação metálica, o que a gente tem? A gente tem os átomos dispostos numa chapa ordenadamente e os elétrons circulam livremente. Beleza? Quais que são as propriedades da ligação metálica, das substâncias metálicas? Primeiro de tudo, a gente vê o metal e a gente identifica de cara é metal. Por quê? Por causa do brilho metálico. Como eu falei para vocês, eles são bons condutores elétricos e térmicos, né? Por isso que a nossa panela que a gente usa para cozinhar ela é de metal. Ela tem uma densidade elevada, ou seja, cabem muitos átomos num espaço pequeno. Nós temos elevados pontos de fusão e ebulição. E se não fosse assim, como é que a gente usaria a panela que a gente coloca direto no fogo e ela é de metal, né? E ela não derrete a panela, então isso quer dizer que tem um alto ponto de fusão, tá? Os metais também têm resistência à atração. Se vocês pegarem uma barra de metal, é difícil mexer, né? Tem que ter muita força para conseguir envergá-la um pouquinho. Eles também têm como característica maleabilidade, que é a capacidade de fazer lâminas finas, e a ductilidade, que é a propriedade de fazer fios. Beleza, pessoal? Então, esses são os 3 tipos. A ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. Iônica forma íons, a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons e na ligação metálica a gente tem a hipótese dos mar de elétrons. Beleza? Então, eu quero resolver com vocês alguns exercícios agora sobre ligações químicas. E o primeiro que eu trago aqui para vocês é esse. O fosfogênio, COCl2, é um gás e é preparado industrialmente por meio da reação entre monóxido de carbono e cloro. A fórmula estrutural da molécula de fosfogênio apresenta: letra A, uma ligação dupla e 2 ligações simples. Letra B, uma ligação dupla e 3 ligações simples. Bom, para a gente conseguir responder isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para a estrutura de Lewis desse negócio, do fosfogênio. Então vamos lá. Aqui está o fosfogênio. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui mais para cá. Deu. O fosfogênio, então, ele tem um átomo de carbono, que tem 4 elétrons na sua camada de valência. 2 átomos de cloro, conforme está aqui colocado, tá? 2 átomos de cloro, cada um com 7 elétrons na camada de valência, porque ele está lá no grupo 17 da tabela periódica, e um átomo de oxigênio que tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Está lá no grupo 16. Então, vamos completar o octeto. Cada átomo de cloro precisa compartilhar uma vez para completar o seu octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, certo? O outro átomo de cloro também vai ficar com... Aqui faltou um elétron, desculpa. O outro átomo de cloro também vai ficar com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Agora, o oxigênio.
vai fazer uma ligação covalente, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E se fizer mais uma ligação covalente, vai ficar com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza, os dois átomos de cloro e o átomo de oxigênio estão com o octeto completo. E o átomo de carbono? O átomo de carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo com o octeto completo, então a chance dessa nossa estrutura tá certa, é bem maior, beleza? Se todo mundo fechou o octeto certinho, quando você estiver fazendo o exercício, isso é um bom indicativo que tá certo o que você fez. Se não fechou o octeto de todo mundo, é bom começar de novo e rever, beleza? Então, isso quer dizer o quê? Que nessa molécula, essa aqui é a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica, e essa aqui é a nossa fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, então, o que a gente vê? Que a gente tem duas ligações simples, uma com cada átomo de cloro, e uma ligação dupla. Então, vamos lá. Uma ligação dupla e duas ligações simples. Uma ligação dupla e duas ligações simples, então é a letra A resposta, certo? Vou fazer mais um exercício com vocês. Então, esse aqui. Dados os compostos. Cloreto de sódio, brometo de hidrogênio, gás carbônico, metanol e óxido de ferro. Apresentam ligações covalentes dos compostos. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar quem que é o cloreto de sódio. Cloro é cloro, então aqui sódio. Então provavelmente esse é o NaCl. O brometo de hidrogênio, bromo e hidrogênio. Tá aqui, HBr. Gás carbônico é o CO2, tá? O metanol tá aqui, a estrutura dele, e o óxido de ferro tá aqui. Agora, lembra quando eu falei lá que era muito importante que vocês guardassem? Quem é que faz ligação iônica? É um metal e um ametal. Quem é que faz ligação covalente? Ametal com ametal. E quem é que faz ligação metálica? Os metais. Então, fica muito fácil de dizer quem é que faz ligação covalente aqui. Por quê? O cloreto de sódio é um metal com ametal. Então, é ligação iônica. Então, já não pode ser. Esse aqui não faz ligação covalente, faz ligação iônica. O brometo de hidrogênio é um ametal, que é o hidrogênio, com um ametal. Então, esse aqui sim faz ligação covalente. O gás carbônico. O carbono é um ametal e o oxigênio é um ametal. Então, também faz ligação covalente. O metanol tem carbono, hidrogênio e oxigênio, são só ametais. Então, é ligação covalente, tá certinho. O ferro é um metal e o oxigênio é um ametal. Então, essa ligação aqui é iônica. Então, não. Então, a única resposta possível é a letra A. Substâncias 2, 3 e 4 fazem ligação covalente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Por isso, hoje é tudo. Beijo, até mais!